Bom dia, Gabriel. Bom dia, CD, tudo bem? Bom, Zelano, acho que nós podemos começar e aí a gente já vai agregando os alunos de Guararapes que vão entrar e eu estou mandando aqui no WhatsApp também, tá? Então, seja bem-vinda. É Obrigada. uma honra para a gente aí estar tendo a sua presença aí para conversar com os alunos, né, do híbrido, do primeiro ano A, do primeiro ano B e do segundo ano, né? Então, pode se apresentar e fique à vontade. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Euselaine, eu sou analista de sistemas, tá? Eu trabalho como analista de sistemas, estou aí trabalhando há 6 anos na área de tecnologia. Eu trabalho numa grande empresa de tecnologia aqui de Araçatuba, no Grupo Assessor. Agora, no momento, eu estou como analista de sistemas de um sistema, que é o Sistema de Assistência Social, né? Eu sou formada pelo Centro Universitário Toledo em Sistemas de Informação e estou concluindo uma pós-graduação em Data Science e Machine Learning pela Unip de Araçatuba. E também, nesse momento, eu estou como professora na ETEC, né, de programação web, programação mobile, sistema de segurança da informação, qualidade de software e programação de computadores lá na sede, né, no técnico da sede. Estou aí como professora. Né, e a minha carreira na área de tecnologia, ela começou em 2004, né, quando eu decidi cursar a faculdade de sistemas de informação. E foi bem interessante porque foi bem no comecinho do ProUni, né? Eu gosto de falar disso porque vocês devem conhecer, o ProUni é um programa de transferência de renda, né, do governo federal, que proporciona para a gente a bolsa parcial ou integral, né, de estudos para você ingressar no curso da sua escolha. Né? E eu fiz Enem, né, tive uma boa pontuação no Enem, né? E eu consegui de início uma bolsa parcial, e aí depois no segundo ano eu tentei o Enem de novo e consegui uma bolsa integral. E eu me formei em 2008, só que eu não trabalhei na área, né? Eu não comecei trabalhando na área, né? Eu já tinha um emprego formal é, no varejo aqui em Araçatuba, então na época eu fiz a escolha de não ingressar na área, né? E assim, depois eu me arrependi, porque eu acho que quanto mais cedo a gente ingressar na área, é melhor, né? E aí depois em 2014, não, 2015, eu estava trabalhando numa empresa, né? Não estava trabalhando na área de tecnologia, e aí eu decidi começar, né? Então, eu tentei, como eu não tinha experiência na época, né? Eu tinha só experiência acadêmica, né? No início foi um pouco difícil eu conseguir emprego na área, né? E eu entreguei currículo nas empresas aqui em Araçatuba. Nessa empresa que eu estou trabalhando recentemente, eu entreguei currículo algumas vezes, né? E aí eu vi que eu tinha que mudar a minha forma de abordar, né? Entregar currículo, que eu acho que é uma coisa muito importante hoje, né? A gente ter uma atitude diferente. Porque eu só entregava o currículo e eu continuava parada, né? E aí que eu comecei a fazer? Eu comecei a ingressar, participar de projetos open source, né? Participar de fóruns, ser mais ativa no LinkedIn, né? E até teve um momento que eu fui chamada para realizar o processo seletivo lá no Grupo Assessor, que é essa empresa que eu trabalho recentemente, atualmente. E foi bem bacana, né? Eu passei no processo, eu entrei como analista de testes lá, fiquei 3 anos como analista de teste, e assim, na entrevista,
eu falei que eu não tinha experiência, só que eu tinha muita vontade de aprender, eu estudava ainda, mesmo não participando de um curso formal, né, eu estudava por conta que na nossa área é muito importante. Não pense que vocês vão fazer o curso técnico, vão entregar currículo e ficar esperando. A gente sempre tem que se atualizar. Na época que eu fiz faculdade, a linguagem da época era Delphi, né, e aí estava iniciando ali a popularidade do Java, né, e aí eu não fiquei só nisso, eu fiz um curso de extensão na Toledo, oferecido por um professor lá. Eu já tinha me formado de Java e eu sempre participava de fóruns, né? Me inscrevia em fóruns, ficava respondendo perguntas, fazia projetos pessoais mesmo, falava, olha, eu vou fazer sei lá, um sistema de estoque em Java, né? E aí comecei a participar, né, da vida, né, da área de tecnologia, participar dos grupos, né, que eu acho que isso é muito importante, né, participar de grupos de estudo. Na época era Orkut, então tinha uns grupos no Orkut que eu participava, depois veio Facebook, Twitter. Então, foi assim que eu consegui ingressar na área de tecnologia, formada e sem experiência, né? E aí eu fui evoluindo. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, para mim, há 6 anos atrás, né, que foi quando eu entrei na área, né, eu entrei no grupo assessor, para mim era impensável, porque eu não gostava de falar em público, eu tinha muita dificuldade, né, eu nunca pensei em fazer isso, e eu sempre quis me desafiar. Então, desde o começo, eu me especializei em qualidade de testes, né, que eu era analista de testes, e aí eu já comecei a ministrar palestras, né, essa eu acredito que é a 4ª palestra que eu dou na ETEC, né, e para mim no começo foi muito difícil, eu fui me desafiando, e agora para mim é uma coisa normal, né, agora eu consigo falar em público, falar com vocês, e hoje eu estou professora na ETEC por conta por ter me desafiado, né, então foi isso que eu queria passar para vocês, né, e eu queria trazer também um pouco como está sendo a minha experiência no home office, né, e de um ano para cá, por conta da pandemia, as empresas, né, precisaram, e a gente também, como profissionais, nos adaptar ao home office, né? E foi bem interessante porque as empresas, elas já estavam se planejando para isso, algumas empresas de São Paulo, a empresa que eu trabalho, vinha estudando há muitos anos uma forma de implementar um home office ou um sistema híbrido, né? De você trabalhar em casa, né, uns dias na semana e trabalhar uns dias na empresa. Só que, como as leis trabalhistas não davam esse respaldo, tanto para a empresa, principalmente, né, porque a empresa precisa estar resguardada de vários, para ver se ela está proporcionando o melhor para o profissional. Né? Essa sempre foi a preocupação das empresas de tecnologia, principalmente dessa empresa que eu trabalho, que é o Grupo Assessor. E a pandemia acabou empurrando a legislação, né, acabou fazendo o Congresso se movimentar para poder adaptar o mercado de trabalho no home office. E foi uma experiência, está sendo uma experiência muito interessante, muito legal, sabe? É muito bom você poder ter uma empresa que já é preparada, você trabalhar numa empresa que já é preparada, né, para esse mercado do home office. E, assim, eles apresentaram, proporcionaram para a gente toda a infraestrutura, então até mesa, cadeira, que a gente, quando a gente trabalhava na empresa, era comum vocês improvisar um cantinho nessa casa para você estudar, então era meio que ali na mesa da cozinha, né? E aí com o home office veio essa preocupação com o nosso bem-estar, né? E aí as empresas têm proporcionado isso para os profissionais. E para nós que somos profissionais e para vocês que estão começando agora, o que é interessante é que, assim, tanto para a empresa teve uma vantagem porque a gente se adaptou muito bem ao home office, nós estamos trabalhando e agora a empresa tem a oportunidade de contratar profissionais de outros estados, de outras cidades, né, para o mercado de trabalho aqui em Araçatuba. E nós e vocês que estão começando têm a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho em outras cidades também, sem sair da casa de vocês. Então, abriu um leque de oportunidades aí. Já tinha bastante oportunidade de trabalho na área aqui na cidade de Araçatuba e agora vocês têm essa chance, né? Então, eu queria passar um pouco isso para vocês, né? Tem sido bem legal trabalhar em casa, pelo menos para mim, né? Você tem que se colocar numa disciplina,
né? Você tem um horário ali para cumprir e também você tem que pensar no seu bem-estar, tirar ali uma hora do dia para fazer uma coisa que você gosta, né? Tirar um tempo ali para você, né? Mesmo que é difícil, né? Você fazer isso, tentar pensar na sua saúde mental sem sair de casa, né? Porque hoje a maioria das pessoas não estão podendo sair de casa. Quem pode ficar em casa deve ficar em casa e deve adaptar a vida a isso, né? E para mim tem sido uma experiência bem legal, bem interessante. Eu estou gostando bastante, né? E também eu estou dando aula em casa também, né? Eu acredito que pode ter alguns alunos aí que são meus alunos à noite, né? No curso de tecnologia no curso de desenvolvimento. E para mim tem sido uma experiência muito legal, apesar de eu achar que a experiência de dar aula ali ao vivo eu acho que é melhor, que eu consigo ver a reação de vocês, né? E o desafio maior, pessoal, para as empresas contratarem os novos profissionais, vocês que estão chegando na área, não é nem uma questão de conhecimento técnico, tá? Porque o conhecimento técnico a gente vai aperfeiçoando, as empresas têm um planejamento para ingressar os profissionais que estão começando, né? Fazendo treinamentos, né? Ensinando linguagem. Então, o que está contando mais ultimamente para a contratação? São as soft skills. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Que são as habilidades, em inglês, as habilidades que você desenvolve no seu pessoal, não são as habilidades técnicas, né? Que é comunicação, trabalhar em equipe, vontade de aprender, né? Disciplina para aprender, foco, né? E isso que tem faltado para a contratação dos profissionais no mercado de trabalho, né? Isso que está sendo o mais difícil, né? Tudo isso que eu falei para vocês, que eu não tinha experiência, que eu entregava currículo e ninguém me chamava. Por quê? Porque eu simplesmente terminei a faculdade, terminei a faculdade, fiquei fora do mercado, aí por muitos anos, né? Que eu terminei a faculdade em 2008. E aí, só em 2015 que eu pensei em ingressar, né, no mercado de tecnologia. E aí, eu precisava me mexer, né? Eu precisava me motivar. Então, eu comecei a estudar, participar de projetos open source, né? Coisas pequenas, né? Colaborar em fóruns, participar em fóruns, fazer o meu currículo no LinkedIn, fazer cursos, né, profissionalizantes e postar no LinkedIn, né? Eu fiz esse curso, eu fiz essa especialização, né? Me fazer ativa. Então, isso é proatividade, né? Você não esperar para reagir a um estímulo. Então, não é só entregar currículo e esperar a empresa te ligar para você fazer um processo seletivo. As empresas, elas estão esperando pessoas com atitude, né? E como vocês vêm de uma geração que já é muito informatizada, que tem contato com o celular, que se comunica muito, né, pelo celular, às vezes essa comunicação, né, trabalhar essa comunicação ali, cara a cara com as pessoas, é importante, essa interação, porque a gente percebe o pessoal bem tímido, né, porque a gente está muito acostumado a falar, vocês principalmente, falar ali pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e a gente perdeu um pouco esse costume dessa comunicação presente, né, na presença. Então, é isso que é trabalhar. Aí vocês podem falar, mas, Laine, você está falando de uma coisa que eu não tenho, que é experiência. Eu não tenho experiência, né? Que vivência que eu tenho para falar que eu tenho que tomar uma atitude, né? Quando você vai participar de uma entrevista, né, num processo seletivo, eles veem como que é a sua iniciativa, que é uma outra soft skill. Como é que você se comporta na diversidade, né? E não é só no mercado, a gente sabe que vocês não têm experiência de trabalho ainda, muitos de vocês, né? Que vocês estão aí no ensino médio ainda, né? Mas como que vocês reagem a estímulos pequenos? Por exemplo, eu fico em casa, os meus pais trabalham, e aí, de repente, acabou a energia aqui em casa, né? E aí, o que você faz? Né? Você espera os seus pais chegarem para eles ligarem na companhia de energia ou vocês tomam a atitude de ligar para restabelecer energia? Né? Quais são as pequenas atitudes no dia a dia da vida de vocês, como adolescentes que vocês são,
que estimulam, né, que vocês demonstram para o entrevistador que vocês são pessoas proativas. Então, a gente sabe que não tem como você ser proativo em desenvolvimento, porque a gente sabe que vocês têm pouca experiência, mas nessas pequenas atitudes do dia a dia, como que vocês trabalham isso. Hoje, vocês têm muita oportunidade de fazer cursos grátis online, né? Várias empresas, várias escolas oferecem isso. E só de você falar, não, eu estou fazendo, toda vez que aparece alguma coisa, algum curso, alguma coisa diferente em PHP, por exemplo, eu estou fazendo, aí eu desenvolvi esse projeto aqui, né, meu pessoal, eu publiquei no LinkedIn, né? Então, as empresas, elas veem bastante isso. Né? A empresa, quando você vai fazer um processo seletivo, sendo para estágio, ou um aluno, eles sabem que você é um aluno iniciante, né, no curso de tecnologia, eles já estão partindo do princípio que você não tem experiência. O que eles querem é poder ensinar e saber como que vocês vão absorver isso. E não tenha medo de não aprender. Porque, por incrível que pareça, a parte técnica é bem mais fácil do que a parte das habilidades pessoais de vocês. E saber se comunicar é um desafio muito grande para quem vai trabalhar em home office agora, porque você está conversando ali por mensagem, geralmente não tem chamada de vídeo assim, né? E aí você tem que mandar uma mensagem, você tem que ser claro, conciso, educado, tem que ser empático, né? Se colocar no lugar da pessoa que está recebendo a mensagem, né? Então, tudo isso vocês têm que trabalhar, né? E hoje, a oportunidade do home office, né, trouxe esse novo desafio para vocês. Então, as empresas, elas estão sempre de portas abertas, tem profissionais capacitados querendo contratar vocês, né? E aí vocês têm que trabalhar essa forma da proatividade, né? Eu acho que do home office é isso. Assim, falando da minha experiência como profissional, eu entrei no grupo assessor como analista de testes e era uma coisa totalmente nova para mim, porque no meu curso da universidade eu não tive esse curso que vocês têm de qualidade de software, né? Eu não tive isso. O teste, ele era uma etapa lá no meu TCC, né? E aí, o que eu fiz para poder passar no processo seletivo? Eu sabia que tinha essa vaga de analista de testes, e aí eu fui me aprofundar nisso, no teste. Peguei, li tudo que eu podia, tutoriais de teste, né? Tem coisas, assim, muito curtinhas na internet que dá para a gente ver, né, como é que funciona. E aí eu fiquei estudando, antes de mandar o meu currículo mais uma vez, porque eu tinha mandado, era a terceira vez, né, que eu tinha mandado. Antes de mandar, então eu falei, eu vou fazer diferente agora, eu vou estudar isso, né? Eu soube por uma amiga que trabalhava lá, olha, eles estão precisando de uma pessoa no setor de teste, né, de qualidade. E aí eu falei, não, então, peraí, antes de enviar o currículo, eu vou ver como é que é isso, vou ver se eu vou gostar. E aí eu vi tudo sobre qualidade, li muito, passei a noite lendo, e aí depois eu fui saber como que era essa empresa, o Grupo Assessor, né? E aí eu vi que eles estavam presentes no Brasil inteiro e na Angola, né? Que eles têm um braço da empresa lá na Angola, também num trabalho que eles têm de informatização lá, muito bacana. E aí eu fui pegando essas informações, fui lendo a missão, eu li a missão da empresa, a visão, os valores da empresa, guardei isso, os produtos que eles oferecem, então eu me inteirei de tudo na empresa. Quando eu fui fazer o processo seletivo, né, eu passei por uma prova escrita, né, que tem um pouquinho ali de lógica, bem simples, né, uma redação, e ali na redação eu já coloquei o que eu pensava da empresa, o que eu conhecia, que eu me identificava com os valores, que realmente eu me identificava, né, que eu admirei a empresa depois que comecei a conhecer, que eu queria ingressar na área de teste de software. E aí eu fui chamada depois de uma semana para fazer uma entrevista, um teste lá presencial com uma pessoa do RH, né? E aí, com essa base de conhecimento que eu tinha já do que eles estavam precisando, eu já consegui impressionar o entrevistador, né? Eu falei, olha, eu gosto muito de... eu estudei, né? Eu fui bem sincera, ó, eu estudei qualidade de teste de software
e eu vi que é uma área que eu vou me identificar muito, porque eu tenho essas qualidades. Na entrevista, você tem que se vender. Você não pode ficar esperando eles perguntarem, e aí, você gosta de qualidade? Eu gosto. Ponto. Então, você tem que se comunicar. Não, eu gosto muito, eu li sobre, eu vi, eu me identifiquei com os valores da empresa. Você não esperar eles falarem, né, com você, né? Responder as perguntas, ser sincero. Quando eles perguntarem qual que é o seu maior, eles perguntarem, né? Qual que é o seu maior defeito? Não fale que você é perfeccionista, porque isso é um clichê, né? A gente sabe, por exemplo, eles me perguntaram, você é muito organizado? Eu falei, olha, eu sou funcional, né? O que funcionar para mim, eu não tenho assim, isso tem que estar aqui, esse mouse tem que estar aqui. Não, eu não sou assim. Eu sou funcional. O que funcionar para o meu trabalho ser produtivo, né? Então, sejam vocês e vendam o que vocês sabem, né? Eu não tenho muita experiência em desenvolvimento, só que eu aprendo muito rápido. Eu fiz esse projeto aqui, eu desenvolvi esse aplicativo que faz isso. Eu sei que esse aplicativo já existe, mas eu quis fazer para minha experiência, né? Leva o aplicativo no seu celular, leva o seu notebook. Olha, eu posso mostrar isso aqui que eu desenvolvi. Se você não tem notebook, mas eu fiz um site lá na ETEC, né? No laboratório da ETEC. Se você quiser entrar, eu te dou o endereço do site aí. Então, mostre a atitude. Foi isso que eu fiz. Mesmo sem experiência, eu já tinha 32 anos, né? Então, eu não era mais uma jovem que tinha acabado de sair da faculdade nem do curso técnico, e eu consegui essa vaga. Fui promovida nesses 6 anos, né? Algumas vezes já, e aprendi muito. É muito bom. Quando você entra e começa a praticar, você aprende demais, né? E aí eu vejo algumas pessoas falarem assim, mas aí começa com um salário muito pequeno. Você tem que começar, né? Se você vai fazer um estágio, você vai ganhar pouco, não pense nisso, né? Eu sei que a gente precisa do salário, né? Muitas vezes nós colaboramos no orçamento da família, mas tentem se planejar, né? Para começar, porque os frutos que você colhe depois são muito bons, né? Eu nunca imaginei trabalhar na área e hoje eu sou até professora, né? E olha que interessante, está sendo uma experiência muito boa. Eu estou mais aprendendo do que ensinando vocês, né? Então é isso. Eu acho que o que falta hoje das entrevistas que eu participei é essa atitude de vocês. Não tenham medo de falar, sabe? Eu não sei, sabe? Porque eu não sei, mas eu aprendo, eu estudo, né? Não tenham medo de falar. Eu acho que a comunicação hoje é o que está mais pegando nas entrevistas, nos processos. É a atitude de vocês, né? E vocês são uma geração de muita atitude, uma geração que fala, que pensa, que tem escolhas muito fortes, né? Então, isso tem que ser trazido, né? Quando você participa de um processo seletivo, tá? Eu acho que eu falei bastante aqui. Eu queria saber agora se o Rodrigo ele tem alguma pergunta específica ou se vocês aí têm alguma dúvida sobre o mercado, porque eu tinha muito medo de ingressar no mercado porque eu não sabia. Eu falava, nossa, como que eles vão medir se eu estou sendo produtivo ou não? Como que eles vão saber a qualidade do meu trabalho? E aí eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, né? Bom, eu coloquei aqui para eles estão tímidos, não escreveram nada. Pessoal, se manifestem, por favor, alguma pergunta para a Yuzelane sobre a evolução profissional dela, sobre a empresa ou empresas do setor, ou relacionado a alguma tecnologia que vocês tenham curiosidade em saber em relação ao como que está o mercado de trabalho hoje nas empresas. A empresa assessora hoje está com quantos funcionários mais ou menos, Yuzelane? Só para eles terem uma ideia do tamanho da empresa? Por volta de 180 a 190 funcionários, se a gente somar do Brasil inteiro, né? A maioria é daqui de Araçatuba, só que a gente tem profissionais em outros estados também, em outras cidades, né? E desses 180, tem uma ideia de quantos são programadores? 80% são programadores. 80% dos profissionais são programadores, né? E 10% é suporte, só que a gente pode enquadrar no desenvolvimento também, porque eles trabalham bastante com banco de dados, mexem com lógica, né? Mas, assim, 80%, né, 85%, né? Porque aí tem toda a outra estrutura da empresa, que são
profissionais administrativos, né? Os profissionais do comercial, jurídico, setor de licitações, né? O pessoal do RH. Então, a maioria é desenvolvedor. A maioria é desenvolvedor. Eles estão querendo saber aqui, o Derek está perguntando, eu creio, deixa eu ver aqui, ele dividiu em duas perguntas. Eu acho que deve ser em relação a algumas questões de salário, você está perguntando, né, Derek? Se a evolução de salário muda muito em relação de que você entrou até o tempo que você está hoje. Né? Sim, mudou muito. Você começa, tem um salário inicial ali, né, que eu acredito que seja o piso da região, né, para o profissional, só que eles têm um plano de cargos e salários, e praticamente todas as empresas aqui têm esse plano de cargos e salários, e eles colocam ali um planejamento, né, o que você tem que atingir, metas pessoais, profissionais, de realização de cursos, né, o seu desenvolvimento de relacionamento interpessoal na empresa, a sua evolução, né? E aí eles vão progredindo o salário. O meu salário mudou, assim, mais que dobrou desde quando eu entrei, assim, ele mudou várias vezes, assim, porque eles não esperam você pedir um aumento de salário, né? Eles já falam, já vem, fala a sua evolução, mas claro que você tem que se vender, né? Eu falo isso não só lá no assessor, mas em qualquer empresa, né? Se você acha que o seu salário está deficitário, você vai, você conversa e fala, olha, eu tô com esse salário agora, eu produzi isso, né? Olha a evolução do produto que eu estou trabalhando, aconteceram essas evoluções. E, assim, se eu não for conseguir um aumento de salário agora, eu quero saber qual é o caminho que eu sigo. Geralmente, as empresas elas têm um caminho bem definido. Existe uma política de cargos e salários nas empresas, né, que são mais sérias aqui no setor. O grupo assessor ele tem uma política, né, e aí você segue, e aí eles já te chamam, ou você mesmo, se você acha que tem alguma discrepância, você conversa, é uma coisa, assim, bem interessante, mas evoluiu bastante, porque eu não tinha experiência nenhuma, conforme fui adquirindo experiência, fui me colocando disponível para os desafios, né? Não fiquei parada, né? Eu entrei com um cargo, fui evoluindo, né? Então, evolui bastante. O salário, ele evolui bastante. Só que o salário, ele é particular, assim. Tem um site que chama Glassdoor, que ele fala de vários salários, né? Porque aí os profissionais vão lá e colocam os salários, aí você consegue saber os salários de várias empresas. Mas aí depende muito do cargo que você vai ocupar também. Tá? O Matheus Isidoro está perguntando aqui se há alguma área da tecnologia que você vê maior dificuldade para ingressar, que nem você falou que você entrou em qualidade de software, né? Para fazer testes, alguma coisa assim relacionada a essa linha, né? Existe alguma área específica que tenha maior dificuldade para ingressar? Olha, eu acho que depende muito do que você se identifique, você tem mais facilidade. Eu tinha bastante facilidade com programação, só que eu fiquei um pouco insegura no começo. E aí eu falei, eu vou entrar na qualidade porque de início não tem desenvolvimento. Aí com o passar do tempo você desenvolve testes automatizados, então eu falo, para aprender, para ingressar, a parte que eu senti mais desafiadora assim foi o desenvolvimento. Só que eu acredito que se você tem habilidade assim no início, pode ingressar. Mas se você está pensando no primeiro emprego, se você está um pouco inseguro, a parte mais fácil para você ingressar é no suporte técnico, porque lá você vai aprender sobre o sistema que você está trabalhando primeiro, como se você fosse um usuário. E aí, depois que você dominar bem a regra do negócio, você começa a mexer em banco de dados, construir relatórios. Tudo isso você começa a aprender desenvolvimento. E as pessoas que já trabalham lá, elas são muito acolhedoras. Então, elas querem um parceiro ou uma parceira para poder trabalhar junto. Então, eles te ensinam com muita paciência, né? Eles acolhem você bem, né? E aí você, ali, com a experiência do dia a dia, você consegue aprender rápido. Então, se eu fosse sugerir para vocês, eu entraria no suporte técnico hoje, né? Porque aí depois, para você ir para as outras áreas de desenvolvimento,
né, que são as que precisam mais, é bem mais fácil, porque você já está ali dentro da empresa, você já conhece o produto, e aí eles proporcionam também você tirar a certificação, igual, né, no assessor a gente trabalha com Genexus, né, e eles conseguem para você tirar a certificação, né, fazer os cursos do Genexus, né, que são geralmente pagos, lá você faz de graça. Então, se eu fosse falar para vocês, se surgir, eu não me identifico muito com suporte, mas se surgir uma oportunidade e for a primeira oportunidade, entrem no suporte, eu acho que é muito proveitoso. E na qualidade também, só que a qualidade, ela tem poucas vagas, né? No suporte sempre está contratando mais. Né? A qualidade sempre, assim, para cada 5 desenvolvedores tem um analista de teste. Mas é uma oportunidade também. Geralmente não tem muita procura por qualidade, né? O pessoal não procura muito homologação e teste. Eu tive essa estratégia de entrar pelo teste porque eu achei que seria uma via mais fácil. E aí agora eu estou no desenvolvimento, né? Eu sou analista e agora eu estou no desenvolvimento, né? Porque o analista ele programa um pouco, né? Você tem que entender um pouco de lógica, né? Então eu acesso a linguagem, né? As linhas de código para ter esse contato. Mas eu acho que o desenvolvimento seria um pouquinho mais complexo e tem muita oportunidade no suporte. Então, se eu fosse vocês, eu começaria pelo suporte. Mas se tiver vaga no desenvolvimento, enfrentem. O conhecimento que vocês têm, a qualidade de ensino da ETEC, igual na minha faculdade, eu não tive tanta técnica do jeito que tem na ETEC hoje, porque na faculdade você aprende administração, economia, direito, né, ética, mas assim, essa bagagem que vocês levam, vocês podem entrar tranquilo para trabalhar com desenvolvimento. O Heitor, o Derek, o Alisson, eles perguntam como que você está vendo hoje o mercado em relação à pandemia, né? Como é que tá? Tá aquecido, não tá? Então a procura tá maior, tá igual? Como é que você está vendo a questão do mercado de trabalho hoje em relação a esse momento que nós estamos vivendo? Tá? Assim, o mercado de trabalho na área de desenvolvimento, de tecnologia, ele aqueceu depois da pandemia, porque já era uma briga, a gente falava, uma briga de foice para conseguir os profissionais. E aí, como era mais presencial, tinha esse desafio aqui na região de não ter muitos profissionais, né, qualificados. E agora, como a gente está trabalhando com home office, as empresas estão contratando mais ainda. Eu vi uma reportagem de uma empresa que chama Avenue Code do Canadá, ela está contratando 200 profissionais aqui no Brasil, né, só para trabalhar com home office. Né? Então, olha como é que cresceu, porque as oportunidades com o home office acabaram se expandindo. Então, tanto para as empresas que conseguem agora encontrar esses profissionais fora ali da área, da praça deles, da cidade deles, quanto para nós, né, que estamos aqui mais no interior, né, e a gente vai ter mais oportunidade. Então, ele se aqueceu mais na pandemia, foi o mercado que menos demitiu, né, na pandemia, foi o mercado de tecnologia. Então, ele só aqueceu, né. Então, eu acredito que a gente está tendo bastante oportunidade agora. Isso, rompeu as fronteiras, né? Antes, Sim, antes você fazia o curso aqui na nossa cidade, ou você trabalhava nas 10 ou 20 maiores empresas da cidade, ou você tinha que se mudar para os grandes centros, né? Rio Preto, sim, Campinas, São Paulo, né? Para você estar atuando em empresas maiores. Com essa questão do home office, as empresas desses grandes centros estão vindo buscar profissionais aqui, né, sim, na nossa região, na nossa cidade. E com isso aumentou também a disputa, né, de salários, não é isso? sim. A Aí, concorrência, né? aumentando a concorrência de contratação, né? Porque a maior concorrência das empresas de tecnologia nem é ali com outras empresas que oferecem o mesmo produto, e sim com a contratação de profissionais, né? E isso, aumentando a demanda, aumenta os salários, né? E, né, porque a empresa ela tem que ter um diferencial. As empresas hoje trabalham muito o nosso bem-estar, né? O grupo assessor ele é pioneiro nisso, né? Para a gente não sentir saudade ali do ambiente, eles sempre tentam proporcionar online um ambiente acolhedor para a gente se sentir parte né, de uma família. Eles sempre proporcionam encontros para a gente online, né?
E, assim, as empresas sempre estão preocupadas com o nosso bem-estar. E agora, com essa demanda, né, tem essa questão do salário também, que melhora muito. Né? E vocês que são novos, que vão ingressar, eu acredito que vocês não têm medo de ir para outra cidade, mas agora já rompeu as fronteiras, se você quiser, você nem precisa sair da onde você está, né? E agora mudou o paradigma, né? As empresas agora estão vendo que fica mais barato para elas terem os profissionais em casa, né? Do que propriamente Sim, o pessoal não deve conhecer o grupo assessor ainda. Nós, né, não tivemos a oportunidade, por causa da pandemia, de levá-los lá, nem o primeiro ano, o pessoal do segundo que está aí. Mas assim, imagine assim, dá uma noção para ele do tamanho do espaço que vocês tinham lá no grupo assessor para recepcionar esses 180, 190 funcionários. E hoje, né, o tanto que está sendo nesse momento de pandemia, para quanto foi diminuída, vamos dizer assim, a nível físico a empresa. Você tem como olha, dar uma proporção disso para eles terem uma ideia? olha, o prédio ali na Humaitá, ele pega, ele pega assim quase no outro quarteirão, assim, eu falo, ele começa numa rua, né, e ele quase vai para outra rua. Ali cabe ali 300 pessoas tranquilamente, né? Então, para quem conhece, embaixo tem uma área aberta com uma sala que cabe 300 pessoas ali, um auditório que cabe 300 pessoas, tem um refeitório embaixo, e aí depois tem um triplo do espaço para vazio, aí tem a nossa sala de descompressão, né, com jogos, tem uma cantina com salgadinho, refrigerante, doce para a gente comprar ali por preço bem simbólico ali. E tem as mesas para a gente almoçar, tem a mesa, tem o videogame, né, com a televisão, né, e a parte tem até uma parte para a gente deitar assim, né, numa monte de almofada. É um espaço bem grande embaixo. E aí em cima tem o mesmo espaço, porque lá é um mezanino, né? Tem lá em cima. Ai, assim, eu sei que é bem grande, tem toda a diretoria, tem 7 salas de reunião, fora as salas que ficam os profissionais, que são umas salas grandes, assim, com 30, 40 profissionais por sala, né? Então, esse espaço agora, ele tá vazio, né? Ali fica só o pessoal da limpeza e o pessoal da recepção fica se revezando ali, né? E só, assim, o que precisa fisicamente mesmo que o pessoal está indo, que é, às vezes, mexer com os carros lá da empresa. Para vocês terem uma ideia, a empresa tem 10 carros, né, para a gente viajar, todos esses carros ficam dentro do prédio, né, lá embaixo, e sobra um espação ainda. Então, assim, é como se fosse mais ou menos o Cine Peducci ali, aquela igreja, assim, é um espaço bem grande. É uma das maiores empresas aqui, em espaço físico. E hoje lá está vazio. Eles estão pensando em deixar a gente em casa mesmo depois da pandemia, porque além de diminuir os custos, eles conseguem nos dar uma ajuda de custo ainda, para a gente pagar internet, energia, e proporcionar mais bem-estar ainda, porque eles sempre mandam mimos para a gente, cesta com salgadinho, com guloseimas, chocolate, sabe? Eles estão pegando essa economia que eles estão fazendo, eles estão investindo no nosso bem-estar, bem legal. Não, maravilha. Eu quis colocar essa pergunta para eles terem uma ideia da dimensão, né? Então, ou seja, era um prédio gigantesco, era uma escola, Sim, né? Era uma era a escola escola ali ali. antigamente, Sim, ou seja, um espaço gigantesco, e hoje em dia eles estão optando, pelo momento, estão até pensando em ficar remoto em relação a custo, que nem você falou, bem-estar do sim, profissional. O professor Carlos, lá de Guararapes, coordenador lá do curso de Guararapes, que está aí com a gente também, ele está comentando da Intersólid lá de Guararapes, que agora eles estão 100% home office também. Era um prédio também de 2 andares lá em Guararapes, e agora eles estão com 2 salinhas também, num outro local, porque com essa questão do home office diminuiu bastante, né? Vamos dizer assim,
a movimentação e a necessidade de um espaço muito grande para se fazer reuniões, para acomodar todos os profissionais e tudo mais, né? Maravilha. Rodrigo, deixa eu só acender a luz aqui, peraí, que tá ficando bem escuro. Então, a equipe o Carlos está comentando aqui que só está mantendo o administrativo e o financeiro, né? Isso, que está funcionando no local. Maravilha. E o pessoal da parte de hardware, né? Porque comenta aí Sim, que eles têm. O da infra, sim. O pessoal da infra tem que ficar lá. Que aí vocês acessam remotamente a máquina da empresa para que a empresa tenha controle do que vocês estão produzindo naquele momento, é isso? Isso, e para uma questão de segurança também, né? Porque a gente trabalha com os dados dos clientes ali, então é mais seguro você ter uma VPN, né? Que a gente trabalha com VPN, para você poder, assim, nem é uma questão tanto de produtividade, porque a nossa produtividade aumentou muito, mas se consegue saber o que a gente está fazendo, sim, né? Mas por mais essa questão de segurança com os dados dos clientes, né? Então, a gente precisa estar numa rede controlada para poder trabalhar com isso, né? E também, as nossas máquinas da empresa, elas são mais potentes também, né? Então, a gente tem o notebook em casa, né? Quem não tem, eles deixaram de trazer a máquina, mas a gente precisa da infraestrutura da empresa, que é bem robusta, para poder trabalhar. E aí, os profissionais da infra ficam lá, né? Eles se revezam, né? Para ficar uma pessoa sozinha, então, cada dia vai um, né? Porque eu acho que são 2 ou 3 profissionais, né, que ficam lá dando esse suporte para a gente. Maravilha. Então, só para você comentou bastante, estamos falando da empresa Assessor Público, tá, pessoal? Na qual a Uzelane trabalha, né? E já é parceiro da ETEC há muitos anos, né? Nós temos, acho que, uma parceria há pelo menos uns 8, 9 anos aí já com o Grupo Assessor. E a gente, assim, vê a evolução do grupo, né? Eu lembro que há uns anos atrás, não sei se continua, você poderia até comentar, eles patrocinavam uma parte de computadores e celulares para os profissionais, para que eles tenham o melhor equipamento para produzir melhor. Continua com esses incentivos também? Sim, a gente pode comprar assim, eles compram, né? A gente demanda essa necessidade. Fala que eu preciso de um notebook, principalmente agora no home office, né? E aí eles compram, né, o notebook, eles pagam boa parte. Na verdade, eu nunca comprei, porque como eu sempre trabalhei lá e minha máquina era muito boa lá, eu não quis o notebook, né? E só que eles compram o notebook, assim, o que da última, né? Por exemplo, agora acho que está no i9. Se você for pedir um notebook, eles vão te dar um notebook i9. E aí você fica um tempo, ele é da empresa, né, seu e da empresa, com o passar dos anos, acho que 2 anos, ele passa a ser só seu, né? Eles têm essa vantagem também. Celular também, mais para o pessoal que viaja, o pessoal do suporte, né, também a gente tem planos, né, muito bons de celular que a empresa proporciona para a gente. E assim, a parte de tecnologia é uma vantagem muito boa, porque quando a gente vai comprar um notebook, a gente vê o tanto que é caro, né? E a empresa proporcionar essa ferramenta para você, porque assim, eles também não colocam um limite, você só pode usar o notebook para o trabalho. Não, você pode usar para estudar e para as outras coisas também. Maravilha. O CD aqui está colocando que ele vê um problema no home office, que é em relação, exatamente ao contrário que você falou, mas depende muito da empresa, né? Ele comenta aqui que é o investimento do profissional em relação a custos de internet, custos de equipamento, aí, mas no teu caso do assessor, você comentou que o assessor oferece esses recursos. No cenário e ajuda de custo financeira também, eles estão ajudando a gente pagar a internet, e mais que a internet, a ajuda que eles dão é mais que a internet, eles dão ajuda de custo para todos os profissionais. Que maravilha. Financeira vem no Lerite. Isso daí é valorização, né? Nas demais empresas, infelizmente, não acontece, né, esse tipo de coisa, né? Assim, na grande maioria não acontece, a gente tem que arcar com essa despesa, né? Ela não fica sendo uma despesa tão fora porque você já não tem o gasto com a condução, então tinha combustível, dinheiro de locomoção,
tempo que você perdia para se deslocar, para almoçar, para voltar. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Mas, realmente, quando você tem empresas que valorizam o profissional, né, para que ele se sinta bem, né, e valorizado naquele local, reflete em tudo que nem você falou: produtividade, desempenho, né, vontade de estar trabalhando na empresa, né, e tudo mais. Maravilha, Zé. Foi realizada uma pesquisa de clima lá, e 100% dos profissionais falaram que têm orgulho de trabalhar na empresa. Né? Com certeza tem coisa para melhorar, mas assim, eles mesmos buscam a melhoria a cada dia e a gente vê o sucesso da empresa. Né? Aqui em Araçatuba, a empresa é muito bem vista, tanto por profissionais quanto por clientes. Né? E está nisso, né? O investimento nas pessoas. Né? Então, as empresas de tecnologia que investem nas pessoas, que investem nas pessoas, elas só têm a ganhar. Maravilha, maravilha, Zé. Pessoal, mais algum? Deixa eu ver aqui, o Alisson colocou. Então, se eu estiver trabalhando na empresa, aí que nem eu uso o celular, às vezes os aplicativos do PC não são iguais para o Android, aí se eu pedir, eles compram com que funciona. Então, né, ele está perguntando em relação a questão dos equipamentos, né? Ele está perguntando assim, se o computador e o celular dele não for compatível, como que a empresa compraria isso? Então, mas isso é de acordo com a necessidade do funcionário. A empresa também não é uma empresa de caridade, ela vai dar ferramentas para que você produza mais, né? Essa é a função, né? Então, a proposta é essa. Eles vão, assim, por exemplo, os nossos clientes, eles só usam Android, a maioria, e o Windows, né? Então, eles proporcionam esse tipo de equipamento para a gente. Eles não vão te dar um Mac, sendo que não é a necessidade da empresa, né? Certo. Então, vai de acordo com a necessidade da empresa também. Maravilha. Bom, Zelane, eu quero agradecer. Quiser fazer as considerações finais aí, agradecer a sua presença, a sua participação, a troca de experiência com os alunos. Foi muito importante para nós da ETEC, né? Então, obrigado e pode fazer aí suas considerações finais. Eu queria agradecer também mais essa oportunidade que vocês me deram, né? E eu queria pedir para vocês não desistirem. Eu sei que está difícil ficar em casa, vocês são mais novos, né? Que esse ano, às vezes, vocês acham que foi perdido, mas não foi perdida, e aproveitem esse tempo para estudar e conhecer mais. E tudo isso vai acabar e o que vai ficar foi o que a gente aprendeu com tudo isso. Não desistam da área, né? Que é uma área muito legal, muito interessante. Não vai faltar emprego para vocês podem ficar tranquilos, tá? E quando tudo isso terminar, né, eu me comprometo aqui com o Rodrigo de levar vocês lá no assessor para conhecer a estrutura, né? E para vocês conhecerem mais. Então, agradeço pela oportunidade. Se precisar, a gente está aí sempre. Tá? Maravilha, Zelane, muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau. Bom, dando continuidade aqui ao nosso evento, nosso cronograma, estamos aí com a presença do nosso ilustríssimo ex-aluno e amigo aí, Vinícius Azevedo. Tudo bem, Vinícius? Bom dia, Rodrigão. Tudo bem? Graças a Deus. Como é que o senhor está? Tudo jóia também, graças a Deus, tudo bem. Queria que você se apresentasse aí para a turma. Nós temos hoje aqui o pessoal do primeiro ano A e primeiro ano B do híbrido do IE, né, que você também veio visitar eles o ano passado, o pessoal do segundo, o pessoal do segundo, e nós estamos aqui com a presença também do pessoal da turma de Guararapes, também acompanhando com a gente aqui. Então, gostaria que você se apresentasse aí, a gente bater um papo sobre a sua experiência em ser ex-aluno ETEC, sobre a sua área de atuação, nessa linha aí. Fique à vontade. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Vinícius de Azevedo. Eu fiz um curso técnico na ETEC de suporte técnico. E, cara, hoje eu atuo como analista de suporte técnico em uma empresa chamada UDOP,
que é uma empresa aí voltada para a qualificação de profissionais do mercado da bioenergia. É uma associação de usinas. Se não fosse o curso da ETEC, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu não teria o meu estágio, que foi aí a porta de entrada para o mercado da tecnologia. Antes de eu fazer o curso, eu não trabalhava com tecnologia, eu trabalhava com estoque, eu era estoquista, almoxarife, boqueteiro, como se fala aí, né? Aí fica o critério de vocês. E através aí da instituição ETEC, né, e da oportunidade de fazer o estágio, eu consegui abrir essa porta aí para estar migrando para o setor da tecnologia e estar trabalhando hoje na parte de suporte técnico. Pode fazer... bom, enfim, é isso, né? Aí vai fazendo as perguntas aí que a gente vai conversando, Rodrigão. Então, na realidade, conta um pouquinho a experiência sua. Você inicialmente fez um curso de técnico em informática para a internet com a gente, aí no prédio do IE mesmo, né, onde a maioria está. Depois você fez um outro curso da ETEC, técnico em manutenção. Conta um pouquinho dessa tua experiência, desse primeiro curso, quais foram as sensações, emoções que você teve lá naquele primeiro curso. E depois, o que fez você querer fazer um segundo curso da ETEC e essa questão da qualificação, do conteúdo aprendido e aplicado no que você faz hoje. Então, passa um cenário só para os alunos entenderem. O primeiro curso que eu fiz por intermédio do meu irmão, mais velho que eu, Gustavo. Ele me chamou para fazer um curso de desenvolvimento de sistema, Rodrigo, era isso primeiro, né? É desenvolvimento de sistemas. E eu fui fazer, né, para acompanhar o meu irmão. Até então eu não gostava muito da área, meu irmão queria, né, mais que eu, e eu fui para dar uma força para ele e fiz esse primeiro curso, cara. E eu me surpreendi o quanto que eu me identifiquei com a área, mas não com a parte de programação em si, onde foi focado esse curso, né? Depois, conforme foi caminhando, nós fomos entrando na parte de hardware, fomos entrando aí na parte de servidores, que também cai um pouco nesse curso, e eu achei essa parte muito mais interessante. E quando eu finalizei esse curso, eu ainda não consegui entrar no mercado de trabalho, né? Porque seria mais na parte de desenvolvimento, vamos dizer assim. Feito isso, terminei o curso e fiquei aquela, cara, mas eu gosto tanto de informática, eu acho tão legal, né? Essa parte de hardware, essa parte de servidores. Será que não vai ter um curso de suporte de sistemas, alguma coisa do tipo, mais para a parte de infraestrutura? E fiquei com isso na cabeça. Passou um ano e eu tive aí a notícia que a ETEC abria esse curso de suporte em computadores. Cara, eu falei que era a oportunidade de eu entrar. E quando eu entrei nesse curso, o segundo, no caso técnico, eu entrei de cabeça, cara. Eu entrei assim, de fato mesmo, para mudar o meu ramo de trabalho, né? Eu já vi que eu gostava de informática, já vi que eu queria ir para essa parte aí de manutenção, essa parte aí de cuidar de estruturas, né? De cuidar de servidores, manutenção preventiva aí, que a gente faz bastante, questão de orçamentos, que me ajudou muito no curso, porque eu não sabia, cara, mas o curso da ETEC hoje me ajuda em tudo no meu trabalho. Um exemplo, a gente tem que fazer lá uma cotação anual dos ativos que a gente vai ter que comprar, da manutenção, na questão da contratação de serviços. E dentro do curso de suporte técnico, eu tive uma matéria especificamente para isso, para a questão de orçamentos. Isso me surpreendeu positivamente, porque hoje eu consigo, né, gerenciar aí grandes orçamentos através do que eu aprendi lá dentro da ETEC, né, no curso de suporte técnico. Isso aí foi uma novidade para mim, que eu não sabia que ia ter, e eu fiquei assim muito, muito maravilhado mesmo. Uma das coisas que eu mais uso também do curso, que sem ele assim foi um divisor de águas na minha vida, é a questão de fazer orçamentos na questão de hardware, saber para que eu preciso de uma máquina com um i3, um i5, um i7, para de verdade saber um orçamento assim de acordo com o cliente. Porque o que acontece? Todo mundo quer ter a melhor máquina, isso aí, né, é fato.
Mas muitas vezes, pessoal, quando você conversa com o cliente, conversa lá com o seu usuário final, você vê que ele não precisa de gastar muito dinheiro para ter uma máquina que vai atender ele. Então, o curso conseguiu, assim, delinear muito bem como que eu faço orçamento específico para uma empresa, para um cliente, para o uso daquele cliente. Assim, economizando recurso, né, que é o melhor de tudo, porque todo mundo quer ter uma melhor máquina, mas ninguém quer pagar o preço dela. Então, o curso ajuda muito nisso também. E principalmente também a questão de trabalho em equipe. Eu fiquei impressionado de como me ajudou, porque eu tinha dificuldade em trabalhar em equipe. Eu era uma pessoa, vamos dizer assim, que eu pegava muito para mim, né, e deixava pouco para os outros, porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo e tal. Isso é muito ruim, cara, muito ruim mesmo. Isso aí até é um problema pessoal, né, que eu acabo trabalhando aí, mas o curso me ajudou, porque todas as atividades, aliás, as grandes maioria das atividades, a gente fez em grupo e a gente aprendeu no curso a delegar funções, a confiar mais no próximo, a trabalhar em conjunto. Isso aí realmente fez a diferença para mim no meu dia a dia, tá? No meu pessoal. Às vezes vocês aí têm facilidade aí de trabalhar em equipe e tal, mas eu tinha uma dificuldade tremenda. E hoje, né, através da capacitação que eu adquiri no curso, eu consigo contratar uma equipe, eu consigo delegar funções, eu consigo acreditar no potencial do meu próximo. Isso tudo foi adquirido ao longo desse 1 ano e meio aí, principalmente com o nosso TCC, que foi assim, muito bacana, porque realmente o TCC exige muito, sabe, da equipe. Não adianta eu delegar para uma pessoa só, todo mundo ali tem que ajudar e é muito interessante aí essa troca de informação. Maravilha. Alguma pergunta para o Vinícius, pessoal? Não, eu vou emendar mais algumas perguntas aqui. Fiquem à vontade. O pessoal está meio tímido, mas daqui a pouco eles começam a perguntar. Então, Vinícius, aí comenta um pouquinho da Aldop, o que, que você faz lá na Aldop, com o que você faz, você mexe com a parte de suporte, mas assim, qual que é a sua função específica a nível de manutenção, a nível de configurações, qual que é a sua função? O que, que você exerce de conhecimento técnico dentro da sua área de atuação? Hoje lá na Udop, toda a parte de computação, vamos dizer assim, parte de hardware, rede, tudo é delegado a mim. Eu tenho a minha gerente, a Rosângela, que é a nossa gerente lá. Eu reporto tudo a ela, né? Mas quando é a parte de informática, hardware, a parte aí de cabeamento, a parte aí de instalação de software, compra de novo software, implementação de antivírus, implementação de novos sistemas, tudo vem para mim, né? A minha gerente delega para mim fazer aí essa parte. Então, assim, basicamente, Rodrigo, eu sou o faz tudo da informática lá. Eu até brinco, né? O primeiro quesito aí para você ser contratado na informática, né? A primeira coisa que perguntam aí para você é assim: você tem vida própria? Se você falar que sim, aí você já não passa. Você tem que viver para informática, porque assim é um acúmulo de funções mesmo. Você acaba trabalhando bastante, porque ainda que você não esteja no seu expediente, cara, assim, parou a internet, não tem hora. Parou a internet, o seu usuário final lá precisa acessar um servidor, precisa acessar uma VPN, você precisa fazer funcionar, né? Então você está sempre ali 24 horas ligado, né? Vamos dizer assim, stand-by. Ainda que você não esteja trabalhando, você ainda está pensando num problema, resolvendo uma situação, muitas vezes pelo WhatsApp, o pessoal esquece que você está ali fazendo outra coisa, né? E a parte de orçamentos também. Toda contratação que a gente faz lá, Rodrigo, seja ela de um novo serviço, ou seja de um terceirizado, um exemplo, os nossos servidores, a gente tem o site Udop, né, se vocês quiserem dar uma olhada aí, www.udop.com.br,
ele é terceirizado. Então, eu faço a gestão dos nossos terceiros. Então, todo o encaminhamento de chamado referente aos nossos servidores, à nossa internet, é eu que faço o tratamento com os terceiros. Então, é uma função delegada a mim. É uma gestão mesmo assim de uma equipe. Eu acho bem interessante a UDOP ter me concedido essa oportunidade, porque é uma empresa muito grande. Você perguntou o que é a UDOP, né? Bom, a UDOP, eu falei no começo, é uma instituição sem fins lucrativos, que é uma associação voltada para a capacitação dos associados aí da questão da bioenergia. Então, a gente temos cursos, temos pós-graduação, temos fórum, temos congresso, que é um evento muito grande. Inclusive, o nosso congresso, o último agora devido à pandemia, ele foi virtual. E foi um desafio, né? Não só para mim, como para toda a equipe da UDOP, porque lá contamos não só com a parte de informática, mas também com a parte lá de televisão, com a parte de cursos, administrativa, financeira, judiciária. Então, assim, todo mundo, né, teve que vir para essa parte aí da pandemia, né, que mudou o jeito da gente fazer o nosso trabalho. Hoje eu estou aqui na minha casa, mas estou trabalhando, estou home office, né, que é uma coisa interessante aí, que para vocês aí que estão me assistindo, pode ter certeza, cara, que para vocês a pandemia, assim, vai afetar muito pouco a questão, assim, do desemprego. Infelizmente está afetando muitos aí mercados de trabalho, mas para a parte da informática foi ao contrário. Quanto mais home office, quanto mais online, mais mão de obra qualificada a gente precisa. E isso aí é interessante. Eu acho que eu me perdi um pouco aqui, Rodrigo. Me ajuda? Não, tranquilo. Vamos complementando aqui. Os alunos, eles já os alunos que estão no segundo, que estão no primeiro agora, como nós já praticamente, vamos dizer assim, começamos a trabalhar com eles e já entrou a pandemia, então a gente não conseguiu intensificar tanto o trabalho em grupo a nível daquele trabalho de todo mundo se juntar, aquela união ali, né, é feito mais remotamente, né? Então a gente acaba meio que ajustando alguns trabalhos de forma remota, né? E os alunos, e tem o Alisson aqui que está perguntando em relação assim, como é que funciona, qual que é o seu ponto de vista dessa questão de trabalho em grupo? Como é que você vê isso? Como que tem que ser essa troca? Esse trabalho em grupo, na sua visão, muda de empresa para empresa? Ou se você tiver as características de trabalho em grupo, você trabalha em qualquer empresa? Basicamente, eu acho que é essa a pergunta que ele quis fazer aqui. Olha, o Alisson, muda sim, cara. Porque o que acontece? Sempre quando você fala em trabalho em grupo, você tem que visar que tem que ter um líder. E aí que mora a chave do sucesso do trabalho em grupo. A delegação do líder. Porque o líder não é aquele que vai fazer o trabalho, muito menos aquele que vai dizer que tudo é certo ou tudo é errado. Não, mas é aquela pessoa que vai direcionar o bom andamento e o bom convívio ali entre os participantes do grupo. Então, muda sim. E a principal característica de um líder é a empatia, cara, pelo incrível que pareça. É ele saber que muitas vezes o que é fácil para ele pode não ser muito fácil para o outro, saber se colocar nas dificuldades ali da outra pessoa, poder ajudar com o que ele pode, para somar mesmo, porque um líder não tem que ser aquele que cobra muito, mas tem que ser aquele que ajuda muito o grupo, né? O que acontece? Eu tenho uma visão assim, todo trabalho em grupo tem que ser um trabalho feito. Quando eu estou falando no ensino, tá? Não estou falando dentro da empresa. No ensino eu penso assim, ó, todo trabalho em grupo, temos que fazer um texto, uma apresentação de um determinado assunto. Qual que seria o ideal? O líder pegar ali o seu grupo, identificar no seu grupo aquelas pessoas que têm mais afinidades com alguns pontos da apresentação que tem que ser feita e está delegando funções para cada um daqueles membros. E o interessante é que os membros do grupo se conscientizem que eles não precisam de aprender apenas aquilo que o líder pediu para eles fazerem,
que era interessante depois ter aquela troca, um mandar o trabalho para o outro, um ler o trabalho do outro, e assim o grupo inteiro falar a mesma língua, porque senão cada um vai saber um pedacinho só, e no final do conta o grupo mesmo não sabe nada. Então, assim, é interessante essa troca de comunicação que o líder tem que incentivar no grupo. O líder ali, ele tem que fazer essa network, vamos dizer assim, para o grupo começar a conversar entre si, para discutir mesmo as suas dificuldades, o trabalho em si, para todo mundo ter acesso à informação, e aqueles que têm dificuldade em determinados assuntos possam suprir aí, não só através do professor, mas através do próprio grupo. Então isso aí é muito interessante. Sabe aquele negócio assim de você falar, pô, eu não sei, e ter alguém ali de levantar a mão e falar assim, pô, eu sei, vou te ajudar, é mais ou menos isso aí. Eu acho que isso aí é a cereja do bolo, sabe? E manda muito do líder. E o líder, cara, é assim, não existe dom, tá? Para ser líder. Tem pessoas que são boas, exercem boas lideranças assim muito, muito facilmente. Mas tem muitos cursos aí de liderança que você pode estar fazendo, que aí é uma coisa pessoal, para você melhorar isso, quem sabe você ser um líder, entendeu? Ou até mesmo a votação, né? Porque eu acredito assim, que todo grupo que é montado, se for democrático, é mais interessante. Porque existe votação, etc e tal. Quando é delegado, né, pela instituição ou pela empresa, aí já fica mais complicado, porque, que nem eu falo, às vezes eu não tenho a vocação para ser um líder, mas a empresa, mas o professor me delegou essa função. E dentro do meu grupo tinha um cara com melhor qualificação para isso, e eu poderia trocar de função com ele, né? Eu acho que, bom, enfim, isso aí é fundamental para o trabalho de equipe em qualquer empresa. Às vezes, cara, você vê empresas com alta rotatividade aí de profissionais. Aí você fala, nossa, a empresa é ruim. Não, cara, a empresa não é ruim. Ruim é o gestor que está ali. Infelizmente, a empresa tem que parar para ver que o gestor, quando ele tem uma alta rotatividade ali de funcionários, alguma coisa está errada, não no serviço, mas de como está sendo atribuídas as funções ali, como está sendo a cobrança. Então tem que olhar para a questão do líder até dentro das empresas. Eu acho isso aí uma sacada legal. Aí o pessoal do RH tem muito mais capacidade aí de falar do que eu sobre esse assunto, mas é uma visão legal que eu tenho aí da questão da liderança dentro das empresas também. Maravilha. E só pontuando aí que a liderança é um treinamento, né? Tem pessoas que têm o dom de ser líder, mas com a prática, com o desenvolver das atividades, né, que você vai se encorajando ao ponto de querer liderar em algum momento, né? Então o líder, vamos colocar assim entre aspas, é aquele que coloca a ordem, né? Que realmente vai lá e fala, ó, gente, como é que nós vamos fazer? Ouve a opinião de todo mundo e vê a melhor ação ali para ser tomada para obter o melhor resultado daquele produto. Muito bem, maravilha, o Vinícius. O Derek colocou uma pergunta aqui relacionado a que você comentou, né, que muitas vezes você tem que trabalhar fora do horário, 24 horas. Infelizmente, na nossa área de TI, em algumas empresas, os profissionais eles têm esse problema sim, né? Eles ficam com o celular e eles têm que ficar de plantão 24 horas para resolver o problema. O que ele está perguntando aqui, se isso gera algum problema profissional ou pessoal, né? Eu poderia abrir um parênteses assim falando que quando você é um funcionário essencial e só tem você para tomar tomar ações 24 horas, a empresa ela vai te valorizar muito, ou seja, o seu salário vai ser muito diferenciado dos demais, porque ela depende do seu serviço para ela funcionar, né? Agora, diferente quando tem uma equipe que rotaciona, cada dia um fica com o celular, né, que fica de plantão e aí tudo mais. Mas quando tem aquela pessoa que tem que ficar 24 horas de plantão para a empresa, aí fica mais complicado. Como é que você vê isso daí as empresas hoje
principalmente no nosso ramo de tecnologia, sim. Né? Porque, que nem você falou, parou a internet, vai parar tudo? Você vai ter que resolver naquele momento, você tem que parar o que você está fazendo para resolver. Como é que você vê isso em relação à parte empresarial aí no geral? Olha, primeiramente, eu vejo assim, tira da sua cabeça que só você faz a determinada função. Por quê? Por que eu falo isso para os alunos? Eu sou uma peça essencial na UDOC. Eu tenho lá muitas tarefas que hoje é só eu que faço. Mas, cara, aconteceu de eu ter Covid. Isso foi bom para mim. No começo de janeiro eu tive Covid e eu nunca tinha ficado afastado da empresa. 2, 3 anos trabalhando ali, sempre trabalhando, e nunca tinha ficado afastado. E eu fiquei em pânico. Eu falei, nossa, mas agora eu tô doente, eu não vou poder fazer o trabalho, vai parar tudo, vai dar problema. Cara, a empresa dá um jeito, tem terceirizados hoje na empresa, nos ramos aí que atendem pontualmente, que pode suprir qualquer necessidade técnica. Então, assim, não se cobre, não se cobre tanto, que ainda que as empresas exijam muito da gente que é de TI, e exigem mesmo, principalmente na parte de suporte, porque a parte de suporte técnico, eu vou falar uma coisa para vocês, programadores passam raiva programando. Suporte técnico passam raiva com computador e com pessoas, que é a parte mais difícil. Então, assim, o cara que quer ser só desenvolvimento, ele vai ficar ali o dia inteiro trabalhando, mas a maioria dos problemas dele vai ser só com a máquina. É muito difícil ele ter um problema interpessoal, vamos dizer assim, com pessoas. O suporte técnico não, cara. Você tem que conversar com todo mundo, resolver o problema de todo mundo. Então você tem que ter uma coisa que na área de TI é um pouco escassa, que é a comunicação, cara, muito boa. Você tem que conversar bastante. Antes tinha aquela assim, o cara que trabalha em TI é quietão. Pô, com certeza, se o cara for um gerente, sei lá, for um programador, se trabalhar no suporte, ele tá lascado, porque é muito problema com o usuário. 98% dos problemas que a gente tem aí é com o usuário ali que não teve um treinamento ou está com algum problema ali de informática. E no suporte técnico, a gente tem que fazer até mesmo a questão assim de pensar em treinamentos para fazer para os nossos usuários. Recentemente, a gente estava implementando um treinamento para os usuários saberem assim como identificar spams, como identificar vírus nas caixas de e-mails, no WhatsApp, os phishing aí que estão sendo difundidos aí muito rapidamente devido ao pessoal não ter aí, né, a capacidade de identificar aquelas mensagens falsas. Então, dentro da empresa, o suporte técnico tem que pensar até isso, o departamento de TI tem que pensar até isso. Não só de se qualificar, mas de qualificar toda a cadeia, né, de funcionários. Porque você pensa assim, uma rede, por mais que ela seja protegida, o ponto ali mais fácil de vulnerabilidade é o usuário. O vírus vai entrar pelo usuário, ainda que a sua segurança seja incrível. E o que eu falo para você, cara? Quanto mais você se qualificar, mais as empresas vão te valorizar. E independente de se você vai ficar 100% à disposição da empresa ou não, lembre-se, tudo isso é negociado. Então, você não vai para uma empresa e vai chegar lá, eu achei que era uma coisa e é outra. Não, cara, antes de você entrar, tem uma reunião, eles explicam para você, olha, aqui, tal dia você fica com o suporte, de tal e tal hora, isso vai acrescentar tanto no seu salário, eventuais problemas que possam dar em determinados finais de semana, vai para banco de hora, ou vai ser pago hora extra. Então, isso é muito bem conversado, mas você tem que ter aí realmente capacidades psicológicas de lidar com isso. Porque se você é uma pessoa que se abala facilmente, provavelmente aí você vai ter ansiedade, né? Ou pior ainda, vai ter um ataque de pânico, vamos dizer assim, que acontece muito. Nesse quadro de pandemia, principalmente, pessoal, aí eu estou fugindo até da parte de informática, eu estou falando aí na parte geral de saúde. Um dos principais problemas que está tendo, além do
Covid, além do problema do vírus, que está matando muita gente, isso aí eu não preciso de falar, é só vocês verem no noticiário, é a questão das doenças psicológicas. Pessoas que nunca teve problema de depressão estão tendo, pessoas que nunca teve problemas aí de ansiedade estão tendo, pessoas que nunca teve problema de pânico estão tendo, devido a essa mudança, né, de você ficar na sua casa, porque antes você ia para o seu trabalho, né, eu estou falando isso aí no geral, não só no TI, você tinha lá das 8 às 18, você sabia que estava trabalhando, você saía do trabalho, vinha para casa, sua cabeça automaticamente se desligava do trabalho. Hoje o nosso trabalho está dentro da nossa casa. Então, às vezes a gente está trabalhando aqui, o cachorro late, a máquina aqui faz barulho, a esposa chama, às vezes o cara tem filha, a filha está chorando, fazendo videoaula também, e tudo isso está abalando psicologicamente as pessoas. Então, não só a gente que trabalha com TI, que já tinha essa pressão de fazer, né, essa dupla jornada, às vezes está em casa, não por obrigação, mas está pesquisando alguma coisa do serviço, uma implementação que vai fazer, etc. Mas agora está um geral. Muitos setores estão aí vivendo essa realidade, que é não ter mais aquele controle, né? E o que você, a qualquer hora de você trabalhar, a qualquer hora do seu lazer. Então, assim, as empresas sabem desse problema e as empresas sérias, elas estão arrumando formas de ajudar os profissionais quanto a isso. Então, eu penso assim, vem sim, não seja um empecilho isso na sua vida, porque nesse mundo 4.0 que a gente está vivendo, cada dia mais vai ser impossível fugir dessa realidade. Eu acredito que a forma que a gente conhece de trabalho hoje, a CLT nossa, vai mudar e vai mudar radicalmente de agora em diante, devido a esse aceleramento de tecnologia que a gente foi obrigado a fazer aí devido ao quadro de pandemia mundial. Bom, eu espero ter respondido um pouquinho aí. A minha opinião é muito superficial, né? Mas é muito verdadeira também. Maravilha. A Isabela está perguntando se você acha você considera o trabalho de TI muito pesado, né? E se você acha que ele requer muita qualificação, muito das pessoas que trabalham nessa área. Olha, muito pesado o trabalho? Depende. Vou te falar um exemplo. No meu dia a dia, atendendo os usuários, abertura e fechamento de chamados, dando seguimento nos relatórios, é tranquilo. Mas quando eu tenho que fazer uma implementação, que nem recentemente a gente trocou um switch lá, inteirinho. Então tem que passar cabeamento, tem que clipar o switch, você tem que testar os cabos, então tem que subir no telhado, é um pouco mais puxado. Mas é coisas pontuais, certo? O serviço em si é tranquilo fisicamente. Agora, mentalmente, é muito puxado. Por quê? Para pensar, não é que as empresas pedem muita qualificação. Não é que as tecnologias mudam muito rapidamente. Então, hoje você está aprendendo HTML e CSS. Pô, legal, HTML e CSS. Aí, de repente, vem Bootstrap. De repente vem Python, de repente vem não sei o quê. Então, assim, vai mudando muito rápido, que você tem que acompanhar essa mudança, porque as empresas implementam essas mudanças muito rapidamente e ela requer dos seus ali desenvolvedores e do seu suporte que eles estejam alinhados com essas novas mudanças. Então, assim, pense que você não está estudando para a empresa, para se colocar no mercado de trabalho. Não, isso é seu. Isso é independente se amanhã ou depois você vai estar na empresa Y, X ou Z, você pode ser até uma consultora. Então, toda essa determinação, toda essa qualificação é sua, é mérito seu. E aí, gratifique-se por aquela empresa que, em vez de apenas exigir, também ajuda ali com a questão do custo de uma profissionalização, de um curso. Existem muitas empresas hoje que pegam um profissional que tem um técnico, que nem eu, foi o meu caso, e, pô, Vinícius, você é um cara que trabalha legal, beleza, bacana, você não quer fazer uma faculdade? A empresa te ajuda um pouquinho, você vai lá e faz um esforço, tenta uma bolsa.
Então, isso aí que é o interessante, que você vê que o conhecimento que você está adquirindo é só seu, e por você estar compartilhando com a empresa está te dando feedback também, está te ajudando, está te valorizando. Então, enxerga assim dessa forma, que eu acho que fica mais tranquilo o aprendizado, fica mais tranquilo a forma que você enxerga o mundo. É isso aí. Maravilha. Aqui o Derek está perguntando, deixa eu ver qual a diferença da área de suporte. Ele está querendo que você faça uma comparação no seu ponto de vista, qual que é a diferença da área de suporte técnico para um departamento de programação a nível de mão de obra. O que você vê como principais diferenças aí? Primeiramente, a programação, ela não vai trabalhar sem o suporte técnico antes lá. Porque antes de vir a programação, você tem que ter um servidor de teste. Não estou falando nem o servidor de hospedagem de site. E quem faz a configuração desse servidor de teste, instala lá o Apache, instala lá todos os programas que precisam para o cara começar a fazer a programação, é o suporte técnico. Então, assim, a principal diferença é o quê? Os desenvolvedores sempre vão trabalhar em nível aí de programação, no nível de software, e o suporte técnico, além de chegar nessa parte de software, ele vem também com a parte de hardware, implementação de redes e todo o parâmetro que tem que ter para um desenvolvedor ali trabalhar. Então, um exemplo, um desenvolvedor precisa ter acesso a um servidor através de uma VPN para começar a programar. Sem o suporte técnico, ele não vai conseguir fazer essa ligação de servidores, porque isso não se aprende no desenvolvimento, isso se aprende na parte de suporte. Então, a gente supre essas necessidades do desenvolvedor para que ele possa ter ali um ecossistema que ele possa desenvolver o seu trabalho ali na programação, seja lá qual for, entendeu? Basicamente, essa é a diferença que eu enxergo, né? Se o professor tiver uma complementação, fique à vontade, professor. Não, tranquilo, é isso mesmo. O Alisson aqui fala se você vê algum trabalho, ele assiste às aulas, né, e atua hoje somente com o celular. Se você acha difícil ele conseguir arrumar alguma coisa na área atuando só como um celular. Não. Alisson, existe assim uma verdade, né, que foi falada há muito tempo, eu só não lembro quem que falou, mas foi um desses grandes criadores da questão da tecnologia, que todo desktop vai ser substituído por mobile ou por alguma coisa portátil, sabe? Desktop vai ser obsoleto. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. Hoje vemos muito mais empenho na questão de processamento de produtos, de lançamento de produtos mobile do que para desktop. Então, eu acredito que vai chegar um ponto que eu não sei se está próximo, que a forma de trabalhar vai ser 100% através de tablets e celulares. Não vão se ver nem notebooks mais. Eu acho que até o notebook vai ser escasso. Mas no cenário atual pode ser que te prejudique um pouco, sim. Porque muito do que você vai aprender em qualquer curso, em qualquer coisa hoje de ensino, vai estar ainda com desktop e com notebook, que é a realidade mundial. Entendeu? Então, não que vai te limitar, né? não que vai tirar a sua oportunidade, mas vai te dificultar você não ter um desktop, não ter um notebook para você fazer o aprendizado das linguagens de programação, dos programas, etc. e tal. Agora, se você for para a parte de programação apenas mobile, cara, aí você está em casa. Aí você programa tranquilamente aí com o seu Xiaomi da vida aí, e faz ele rodar, usa lá os aplicativos da vida que programam, né? O Meet, né, professor? Tem um do MIT lá, que é muito legal, cara, que é um jeito de programar através do celular mesmo, você vai puxando e vai programando, eu acho muito doido aquilo lá, porque nem eu falei, programação não é minha praia, né, mas só que eu acho muito interessante, é uma área que eu estou visando aí a estar migrando, porque eu estou precisando muito dela, da programação em si, na parte de servidores, cara, pelo incrível que pareça, os servidores Linux,
A gente faz muito scripts que exigem muito de programação, de lógica de programação. Então tá me fazendo um pouco de falta aí a questão da lógica e eu vou procurar correr atrás disso aí. Agora, quanto ao seu celular aí, fique tranquilo, cara. Se você for atuar apenas mobile, que nem eu falei, não vai ser um empecilho, mas hoje se você quiser aprender as linguagens de programação, o que está sendo passado no curso, é interessante sim você ter um notebook, pelo menos. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Maravilha. Bom, acho que é isso. Então, só para colocar aí, eu queria que você colocasse, então, novamente, fazesse pontuasse aí para vocês o que você vivenciou, né? O que você vivenciou durante os cursos da ETEC, os trabalhos em grupo, o que isso ajudou você a nível de esse interrelacionamento, o TCC propriamente dito, ou os projetos que foram realizados em grupo. Como que você vê essa parte aí das oportunidades que foram oferecidas para começar a aprimorar, né? Para começar a entender a questão de como é o trabalho em grupo, porque, como a gente falou, isso é um aprendizado, né? Eu acho que se a gente conversar com o pessoal da TI, salve uma ou outra exceção que o pessoal tem o dom da palavra, né? Isso acaba a gente aprendendo, né? Acaba exercitando. É uma luta constante. Eu acho que para a grande maioria, esse fato de falar em público. E depois que a gente rompe essa barreira, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais tranquilo. Eu lembro, né, desde lá atrás, a gente na ETEC sempre prisou por essa parte do trabalho em grupo, que é para exercitar essa troca, esse diálogo que a gente, né, que hoje em dia é o que é mais exigido nas empresas, como você comentou aí agora mesmo, né? Então comenta um pouquinho mais da tua experiência em relação a isso, as oportunidades desses trabalhos em grupos, o dia da apresentação do projeto de vocês, quais foram as emoções, troca uma ideia com o pessoal aí. Bom, vamos lá. Vocês devem me ver aqui falando e falando, nossa, esse cara aí é tranquilo, apresentar, conversar, ele é um cara tranquilo, sossegado já. E não, gente, eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas a mão soa, tremo, toda vez que eu vou falar em grupo ainda eu tenho esse problema. E foi o que o Rodrigo falou, cara, é um exercício contínuo. Infelizmente, nesse quadro de pandemia, quem era fechado ficou mais fechado ainda. Então você tem que exercitar isso daí dentro do seu network, aí, dentro dos contatos com os seus amigos, dos seus familiares. Até mesmo, eu vou te falar para você, cara, sabe quando chega parente na casa da gente e a gente corre pro quarto para se esconder? Eu não sei se vocês já fizeram isso. Cara, procura ver de outra forma. Chegou alguém, pô, eu vou fazer diferente. Começa a agir dentro da sua casa assim, ó. Eu vou lá, vou conversar, vou trocar uma ideia, vou sentar, vou fazer uma assado do jeito que minha mãe sempre quis. Que isso daí, cara, começa dentro de casa. E a ETEC, eu acho que foi assim, inovadora na questão de grupos, porque eu nunca tinha uma experiência que eu tive, que nem eu tive no TCC, em outras escolas, em outros cursos, porque realmente a forma com que eles apresentam que sejam feita o projeto, as ferramentas que eles nos dão na execução dos projetos, principalmente o mentor do projeto, que é essencial, que sempre está ali à nossa disposição, faz com que a gente tenha essa força, essa determinação de romper barreiras, de realmente romper mesmo assim dificuldades, de falar em público, de redigir um trabalho, dificuldade em programação, dificuldade em hardware, porque você se sente acolhido ali, não só pelo mentor, não só pela instituição, mas a partir do tempo com o próprio grupo ali vira uma família, cara. Você vai ver que vai ter uma hora ali que vocês vão estar falando de game, aí do nada vocês começam a falar do trabalho em si, e vai ficando tudo mais tranquilo, tudo vai se normalizando. Agora sim, alguém tem que tomar o primeiro passo.
A escola, a instituição, já faz isso por vocês. Ela toma o primeiro passo, que é impor para vocês trabalhar em grupo. Aí vocês falam, poxa, que difícil, né? O cara lá não faz nada, aquele não faz nada, pô, eu estou fazendo tudo sozinho. Entende isso também. Mas não devemos ver dessa forma. Devemos pensar assim, cara, graças a Deus a escola está dando essa oportunidade, porque eu escutei o Vinícius falando lá que quando eu chegar no mercado de trabalho vai ser igualzinho. E se eu já não tiver adaptado com essa forma de trabalho, eu vou sofrer demais. Então, assim, cara, pegue as ferramentas que a instituição vão dar para vocês, os ensinamentos, colhe no mentor do TCC de vocês, porque vocês têm muito a ganhar com isso, muito mesmo. E na apresentação do TCC, meu Deus do céu, cara do céu, o que é aquilo? Será que você vai morrer? Não, pelo menos eu, né? Eu chegou na hora, cara, o grupo inteiro em choque e eu era o cara pautado que mais conversava. Não, vai ser o Vinícius que vai apresentar, vai ser o Vinícius. E chegou a hora, não foi o Vinícius. Olha que legal, o meu grupo viu que no dia da apresentação, não sei se o Rodrigo lembra disso, mas no dia da apresentação eu travei. Eu travei. E se eu não tivesse em volta de mim uma equipe, uma família, que a gente dividiu tudo, e eles sabiam o começo, o meio e o fim do projeto, nós não ia ter apresentado, cara. Então, assim, é incrível, né? Como as situações, como as adversidades do dia a dia pode prejudicar aí até os seus dons. Você acha que você é perfeito em uma coisa, cara, vem um problema e você vê, poxa vida, aquilo lá eu não vou conseguir fazer, que era tão simples para mim. Então é legal isso aí, cara. Pensa assim, que o grupo é uma extensão da sua família, é um novo integrante aí, que você vai estar acolhendo e que você vai estar disposto a ajudar o seu amigo de grupo ali em tudo que ele tiver dificuldade. Aquilo que você se sobressai, você vai ajudar ele. Aquilo que ele se sobressai, você vai ser humilde e falar, pô, me ensina aí, me ajuda aí, eu tô com dificuldade. Porque, cara, essa troca de informação, se vocês aprenderem isso, vocês estão qualificados para trabalhar em qualquer lugar, independente da função, tá? Independente do ramo de trabalho. Você trabalha em qualquer lugar, porque é aí que você aprende de verdade. Porque você vai sair da ETEC com muita bagagem técnica, mas essa bagagem do dia a dia, essa bagagem aí de troca de experiência, é uma coisa que você tem que exercitar. E aproveite seu mentor, aproveite a ETEC para exercitar essas ferramentas que vai ser de grande ajuda aí no seu desenvolvimento profissional. Maravilha, Vinícius. Quero agradecer a sua participação, né? Você ter separado um tempinho aí do seu horário de serviço para estar falando com a gente aí. E eu queria deixar você fazer as suas considerações finais aí, fique à vontade. Né? Agradecer a presença de todos os alunos. Nós acabamos de concluir agora 11h40, 11h45 aproximadamente, e aí o pessoal do segundo módulo, segundo ano, da segunda série, pode entrar com a professora depois, às 11h50, com a professora Rosana, tá? Lá pelo Microsoft Teams também, dando continuidade. Então, só para dar esse recadinho para o pessoal. E, por favor, Vinícius, faça suas colocações finais aí, agradecendo novamente a sua participação aqui com os nossos alunos. Obrigadão. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, instituição ETEC como um todo. Muito obrigado a vocês, alunos aí que me escutaram. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas aí de vocês. Desculpe se eu não fui muito claro, às vezes que eu estou um pouco nervoso aqui para falar com vocês. Mas só que assim, eu vim mesmo para dar assim, um incentivo para vocês, que vocês são capazes, tá? Vocês são capazes de fazer qualquer coisa. Você que entrou nesse curso aí e acha que é muito difícil para mim, cara, eu peço para você, por favor, cara, insista, que nada é difícil o bastante para você. Você pode fazer tudo. Um dia eu não acreditei em mim também, mas teve pessoas que acreditaram. Isso fez a diferença. A ETEC é uma instituição que você não vai encontrar só professores,
não vai encontrar só conhecimento e matérias, você encontra muitos amigos que vão te ajudar a romper muitas barreiras. Continue firme no seu propósito e venha aqui fazer parte desse ramo de tecnologia, porque o mercado precisa de vocês. Vocês são o futuro e eu torço por cada um de vocês e desejo a vocês um excelente dia. Beleza? Maravilha, Vinícius. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. Falou, Rodrigão. Até mais.